Olá, galerinha! Tudo jóia? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, em língua portuguesa, iniciaremos o conteúdo da apostila 2, ok? Do segundo bimestre. Então, não terminamos ainda a apostila 1, mas hoje já começamos o conteúdo da apostila 2. Então, mantenha a sua apostila 1 aí, junto com seu material, porque continuaremos usando-a, ok? Então, agora, pegue a sua apostila 2 e abra aí em língua portuguesa, na página 9, ok? Vamos começar o nosso primeiro capítulo da apostila 2, tá? Então, que é o capítulo 4, a sequência dos capítulos. Nós fizemos até o capítulo 3 na apostila 1 e agora vamos para o capítulo 4. Então, muita atenção. O capítulo 4 é ter um lar, direito de todos. E aí, você já conheceu alguém que não tem uma casa para morar? Essa situação é muito triste, né? Mas infelizmente no nosso país tem muitas pessoas que não têm uma casa para morar. E essa era uma realidade que não existia muito na nossa região aqui. Cerquilho, Tietê. Mas hoje em dia, se a gente andar um pouquinho pela cidade, a gente já vai encontrar vários moradores de rua. Pessoas que moram em calçadas, pessoas que moram nas ruas, embaixo das pontes. Nas cidades grandes, isso já é uma realidade presente há muitos e muitos anos, não é? Bom, você acha justo tantas pessoas não terem um lugar para morar? Por quê? E aí, vamos fazer agora um momento de reflexão, né? Vamos aproveitar essas perguntas. Pense aí você, no seu lar, junto com seus familiares, o que você tem, quais as possibilidades que você tem hoje, né? Você tem uma casa, um lar, tem uma família, tem alimentos, roupas. E aí, será que é justo algumas pessoas, né, muitas pessoas não terem isso que a gente tem, né? Por quê? Eu fico pensando, né, como seria se eu não tivesse tudo que eu tenho. Às vezes a gente fala, ai, mas está faltando isso, está faltando aquilo, né? Mas, graças a Deus, a gente tem um lar, aqui nós temos roupa, nós temos comida, nós temos uma certa tranquilidade, né? Agora eu fico pensando nessas pessoas que moram nas ruas, que têm que lutar para comer um pedaço de pão, que muitas vezes dormem ao relento, cobertas com um jornal, um papelão. Agora já estamos nos aproximando do inverno, essa situação vai piorando. Enfim, galera, é uma situação muito triste, não é? Às vezes a gente não pensa nisso, mas por mais triste que seja, a gente precisa pensar. Mesmo porque quando a gente começa a pensar que tem pessoas nessa situação, a gente começa a dar mais valor àquilo tudo que a gente tem, porque às vezes a gente tem mais facilidade de reclamar daquilo que a gente não tem, do que agradecer pelo que nós temos. Então é uma boa hora da gente refletir e agradecer por tudo que nós temos. Vamos lá então à nossa leitura 1. O poema a seguir mostra que há gente que não possui uma casa, um lar, e isso é uma dura realidade com a qual nos deparamos todos os dias. Leia-o. Sem casa. Tem gente que não tem casa, mora ao léu, debaixo da ponte. No céu a lua espia esse monte de gente na rua, como se fosse papel. Gente tem que ter onde morar, um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o corpo cansado
com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. Olha só, esse lindo e sensível poema foi escrito pela Rosiana Murray e está no livro Casas. Foi editado em Belo Horizonte pela editora Formato Editorial, em 1994. Aqui ele traz o vocabulário que ao léu significa a descoberto, ao acaso. Mora ao léu, ao descoberto, sem uma casa, por aí. Rosiana Murray, autora do poema que você acabou de ler, nasceu no Rio de Janeiro em 1950. O primeiro livro que publicou foi Fardo de Carinho, em 1980. Depois desse, muitos livros seus foram publicados. São mais de 60 títulos. Em 2002, recebeu o Prêmio Academia Brasileira de Letras para o livro Jardins como o melhor livro infantil. Dentre os seus mais de 60 livros publicados estão Poemas de Sé, São Paulo, pela editora Paulinas, Fábrica de Poesia, também publicado em São Paulo pela editora Scipione, e Felicidade, pela editora FTD, que é a mesma editora que publica a nossa apostila. Estudando o texto, o que você sentiu ao ler o poema? Discuta oralmente com os colegas suas impressões. Então, aqui podemos fazer até uma discussão pelo nosso Meet, né? Esse poema, apesar de ser bem curtinho, ele provoca muitas emoções. Se a gente ler ele com bastante atenção, com bastante carinho, com certeza essas emoções virão à tona. A que público você acredita que o poema pretende atingir? Então, a quem a Rosiana quis atingir escrevendo esse público? Escrevendo esse poema, né? No poema há algumas rimas no meio e no final dos versos. Escreva agora algumas delas. Então, a gente está acostumado com rimas mais no final dos versos, mas nesse aqui tem rimas também no meio. Então, vamos ler novamente para encontrá-las. No poema, há uma comparação entre gente que mora na rua e papel. O que você acha que a autora quis dizer com isso? Então, vamos pensar um pouquinho, né? As pessoas que moram na rua sendo comparadas com papel. O que é o papel? Né? Como que é o papel? Pense nisso antes de responder. Você acha importante que as pessoas falem e escrevam sobre as pessoas que não têm onde morar? Justifique. Então, pense um pouquinho. Você acha que isso é importante? E por que é importante? Se você não acha, se você acha que não é importante, também explique o porquê você acha que não é importante. As pessoas moram em diferentes tipos de casa. Observe as imagens a seguir. Então, olha lá, tem 4 tipos de moradias aqui. Agora que você viu alguns tipos de moradia existentes, responda: qual desses se assemelha mais à sua casa? Então, a primeira imagem, a segunda, a terceira ou a quarta. Pelo que você leu até agora neste capítulo, é possível afirmar que as pessoas sempre têm onde morar? Então, responda e explique o porquê. Leia as frases a seguir. Eu morei em um apartamento quando era mais novo. Eu moro em uma casa amarela com os meus avós. Agora responda. Qual delas indica uma ação que já aconteceu? Uma ação que aconteceu no passado. E aí você vai explicar se é a primeira frase ou se é a segunda frase que indica uma ação que já aconteceu. Ok, galerinha? Por hoje é só. Façam tudo com muita atenção, capricho e amor. Até a próxima aula.